Muito bem, então, bom dia a todos. Esse recurso da informática, né, das redes de computadores, é um recurso muito interessante, né? Mas gera algumas situações inusitadas. Há uma meia hora atrás, eu estava conversando com a Rafaela e a Kênia sobre algo inusitado que eu e o Dácio vivemos algumas semanas atrás. Nós estávamos numa reunião virtual, e o Dácio na casa dele e eu lá em casa, né, no meu escritório em casa. Aí depois de mais ou menos uma hora e meia de trabalho e tal, muito intenso, produzindo esses slides para aqui, para o curso e tudo. Aí eu virei para o Dácio e falei assim, o Dácio estava na casa dele e eu na minha casa, né? Falei assim, o Dácio, eu vou lá na cozinha pegar um copo d'água, você aceita? Ele falou, aceito. E ele deu um risinho maroto assim, né? Aí eu saí, fui lá na cozinha, peguei um copo d'água, vim com 2 copos d'água na mão, falei, uai, tem alguma coisa estranha nisso aqui, não é possível. Estou passando por essa sala aqui, que sala é essa aqui? Gozado. Aí chego no meu escritório, está lá o Dácio rindo de mim. Eu falei, Dácio, o que aconteceu? Cadê você? Olha na tela, o que você vai ver, tá vendo? Mas nós achamos muito engraçado, é muito interessante. E são coisas inusitadas que só essa tecnologia traz, né? Fora muitas outras, né? Tá certo, Dácio? É isso mesmo. Pessoal, então vamos ao que interessa, né? Vamos ao plano de ação. Nós vamos falar hoje do plano de ação e do plano de controle e avaliação, tá certo? Bom, a gente faz um projeto, especifica objetivos, justifica e tudo, mas aí você tem que partir para a ação, ou seja, você tem que realizar aquilo que você pensou. Então você faz propostas, faz objetivos, resultados esperados, mas aquilo tem que se virar uma realidade. Então o plano de ação é basicamente você imaginar que está no ponto A e quer chegar no ponto B. E o plano de ação é o trajeto entre o ponto A e o ponto B. Então, primeiro você tem que conhecer muito bem onde você está. Qual que é a sua realidade. Depois, conhecer bem também, o máximo possível, de onde você quer chegar, saber onde você quer chegar, especificar esse destino, né? Para depois, então, pensar no trajeto. Esse trajeto, ele é muito importante, porque ele que está sujeito a desvios, né, durante a execução, ele que traz detalhamento de tarefas, de atividades e tudo mais que nós vamos ver aqui. Então, é uma parte importantíssima do plano de projeto, né? Tá certo? Então, olha, o plano é um recurso para transformar o projeto em tarefas executáveis. Eu não estou vendo a tela, você está projetando? Estou. Aí, agora ok. Tá bom, então, primeiro item, o plano é um recurso para transformar o projeto, a sua ideia geral, sua concepção geral, em tarefas que você pode executar, né? Fazer. E esse plano, naturalmente, como já foi falado antes pelo Dácio ontem, ele é orientado ou baseado no escopo. Então, o escopo é o ponto de partida para tudo que vem depois, né? Objetivos, resultados, justificativos, etc. E a gente chama atenção aqui para esse terceiro ponto aqui, ó, que o planejamento é um processo flexível e adaptativo. E eu costumo dizer o seguinte, que coisas muito rígidas, que não são flexíveis, quebram muito fácil, né? Já um objeto que tem flexibilidade, então ele é difícil de quebrar. Então a flexibilidade é essencial para um plano, porque você não pode garantir, quando está planejando, que vai encontrar um caminho perfeito até o destino final, né? Usando essa imagem dos 2 pontos que você trafega nelas. Então ele tem que ser flexível, tem que se adaptar. Muitas informações, muitas realidades descobertas ao longo do trabalho com o projeto vão mostrar a necessidade de adaptar o plano, mudança de plano, né? Mudança de plano. Tem gente que acha que não faz plano, que não gosta de seguir plano, mas o plano vai ser seguido na medida do possível, na medida do mais adequado, né? Tá certo? Bom, então, em resumo, o plano de ação deve detalhar o quê? Deve trabalhar com prazos, quer dizer, duração de cada atividade ou tarefa, questão de custos, as pessoas envolvidas, os recursos disponíveis na instituição ou a serem adquiridos, indicadores de processo, rede de tarefa, linha de tempo, etc, etc. Então, o plano de ação é um plano assim, muito dinâmico, né, que
deve revelar para quem o executa tudo que você precisa para chegar no ponto final do projeto, que são os resultados. Então, tem que ter clareza, tem que ter lógica, viabilidade e flexibilidade. Passou o slide? Ok. Passou, tá bom. Então, a gente elaborou algumas questões aqui que são uma espécie de checklist, né? Aliás, eu vou dar como sugestão para vocês, abrir um parênteses aqui, lá no nosso site tem uma lista um checklist enorme para todas as fases do projeto, desde o início até o encerramento. Esse checklist é bom tê-lo em mãos na hora de avaliar o seu plano, sua proposta, se a proposta está boa ou não, se você atende a todos os itens, né? Tá certo? Então, aqui estão algumas dessas questões. Por exemplo, primeiro, quais atividades serão necessárias para alcançar os objetivos? Para isso, tem que saber onde você está, onde você quer chegar e como é que você planeja chegar lá, né? Então, a questão do que será feito. O quando acontecerá cada atividade? Vai ser no início, no meio, no fim? Vai sobrepor a outra atividade? Pode ser feito junto com alguma outra? As pessoas. Quais serão as pessoas responsáveis por sua execução? Se possível, já definir as equipes antes de começar o projeto, né? Questão de custos. Quanto vai custar cada atividade? Se você não tiver os valores, se você não conhecer os valores, vai ter que fazer um orçamento, fazer um apanhado de preços, né, para poder adquirir algum suprimento, algum tipo de equipamento ou instrumento mesmo de trabalho, né? Outra coisa, qual a melhor sequência para a realização das atividades? Vocês estão notando o seguinte, que essas perguntas aqui raramente são respondidas por uma pessoa só. Você tem que ter uma equipe respondendo, né? Por quê? Porque lembra de um ponto que desperta no outro, um outro ponto que tem a ver com o que ele pensou primeiro. Então, é um trabalho de troca de observações, troca de compreensões, né, de visões, de soluções que tem que ser compartilhado. Então, é muito importante você promover ao máximo o trabalho em equipe. O trabalho em equipe é importantíssimo. Ele é um trabalho que sinergia, né? Onde 2 mais 2 é mais do que 4. Aliás, muito mais, conforme a atividade se realiza, muda muita coisa no trabalho coletivo, tá certo? Qual a melhor sequência? Quais atividades críticas? O que são atividades críticas? O nome já está mais ou menos dizendo isso. São aquelas atividades que, se você não tiver cuidado, ela pode pôr a perder o projeto. São atividades assim cruciais. Né? Você não pode passar daquele ponto sem resolver aquela questão, aquela atividade. Né? Então, isso tudo é feito na rede de tarefas, que eu vou mostrar daqui a pouco. Tem que perguntar também quais são os produtos que serão gerados com as atividades realizadas, porque sabendo disso eu vou poder acompanhar a realização desses produtos, fazer o monitoramento, né? E assim por diante, quais são os recursos e tudo mais. Então eu quero estar dando para vocês aqui uma ideia de que a elaboração do plano é um processo relativamente complexo. Se o projeto for muito grande, ele é complexo mesmo. Mas se for um projeto menor, mais simples, né, de abrangência menor, aí você pode simplificar muitas coisas aqui nesse plano, né? Bom, prosseguindo então, todo projeto vai usar pelo menos estes 7 recursos que nós elaboramos aqui, ó. Você vai precisar de pessoas, recurso financeiro, equipamentos em função do tipo de projeto, vai ter que ter instalações próprias ou não, né? Depende. Hoje em dia, com o trabalho colaborativo à distância, você praticamente não precisa de sala, não precisa de mais nada. É tudo cada um no seu cantinho, né? Materiais, suprimentos, dependendo do tipo de projeto. Informações, base de dados, documentos, históricos, arquivos, etc. E tecnologia, como esse aqui agora, né? Comunicação, reunião via internet, né? Então, isso, sabe, é bom ter essa lista também para falar o seguinte: olha, o nosso projeto, nosso plano está completo, ele indicou as pessoas que nós precisamos, já temos dinheiro para começar para tal atividade, já compramos os equipamentos, ou não pode não precisar de equipamento nenhum, né? Temos instalações prontas e assim por diante. Então, é uma lista bem intuitiva, né? Não é uma lista de supermercado, não, mas é uma lista de coisas que você vai precisar. E não deve esquecer que se na hora que você precisar de um recurso e não está lá,
Isso implica em atraso no projeto, né? Muito bem. Vamos continuar, então. Aqui, nós vamos mostrar que o planejamento ele pode ser tido, considerado como um projeto, né? Um processo, aliás, desculpa. Então, nós colocamos aqui, ó, 9 pontos que, na prática, vão se desdobrar em muitos mais, né? Que isso aqui é só a essência da atividade. Então, primeiro você começa com a definição do escopo, que é de onde parte tudo do nosso modelo, né? Então, o escopo do projeto tem que estar definido, daí partem as ações. Então, vamos pegar o número 2. Definição de ações, atividades e tarefas. Também um trabalho feito em equipe, tendo em vista o quê? Os objetivos e resultados esperados do projeto, né? O 3, os recursos. Lista os recursos todos que você vai usar, faz uma análise do grau de necessidade deles e tudo mais. Do item 4, você vai colocar em ordem as atividades que precisa para poder desenvolver o projeto. A ordenação, a sequência, né? O 5, o quinto passo, estimativa de duração das atividades. Você vai ver tudo que você precisa fazer e todos os tempos envolvidos. Aí vão ser gerados os prazos para execução de cada tarefa, né? Para a conclusão de cada tarefa. E, finalmente, estimativa de custos. Observe que, por exemplo, o item 5, ele só pode ser feito depois que você completar o 2 e o 3. Correto? 2 e o 3. Você define ações, atividades, tarefas, depois vê os recursos para aquelas ações, atividades e tarefas. Os dois estando elaborados, você vai fazer estimativa de duração das atividades, tá certo? O 6 é de custos, o 7 é o cronograma. Você, com tudo isso que veio antes do 7, você consegue elaborar o cronograma. E aí, finalmente, você elabora o orçamento e está pronto o plano de ação. Então, você entra com o escopo nesse processo e sai com o plano de ação na mão, né? Em resumo, o plano de ação tem que preencher cada um desses quadradinhos aí, ó. É claro que na prática, cada quadradinho vai se desdobrar em 2, 3, 5 ou N quadrados, né? Isso não tem limite. Aliás, esse processo de planejamento, gente, é o seguinte: tem muitos recursos de planejamento que você vai descobrir na prática, que não está no livro, não está no texto, não está no slide, mas que você vai conseguir derivar daquela prática que você está tendo, né? Nós vamos ver daqui a pouco um projetinho que mostra, um exemplo que mostra isso aí. Bom, isso é a visão geral, né? Depois disso aqui, tem uma parte importantíssima, que considero assim que vai criar até novas habilidades em quem está executando, que é transformar o projeto em tarefas que se pode executar, que é realmente o que finalmente interessa, né? Então, para ser executável, um plano de ação deve ter estrutura de desdobramento do trabalho, é um termo novo aqui, EDT. Esse EDT, ele também é chamado em inglês de Work Breakdown Structure, lá embaixo, aqui, ó, WBS. Quer dizer, desdobramento ou quebra da estrutura do trabalho. E tem gente que chama também de estrutura analítica do projeto, né? Tem tudo que você precisa ali. Bom, o que vem a ser, então, cada um desses itens aqui? Primeiro, vamos ver lá, estrutura de desdobramento do trabalho, EDT. Como o nome está dizendo, eu vou ter uma estrutura hierárquica, onde eu vou partir de um nível elevado de tarefas, que serão tidas como atividades, como ações mesmo, né? E um diagrama que desdobra cada ação em atividade e tarefa. Para dar uma ideia para vocês, vamos supor, esse seminário, um seminário sobre gestão de projetos. Ou então, essas duas aulas nós estamos tendo aqui, poderia ser encaixada como um micro projeto, um mini projeto, né? Então, eu teria que, não adianta falar assim, ó, o professor Dácio, o professor Eduardo, vocês vão lá e façam, e dá para nós um curso sobre planejamento e gestão de projetos, ponto. Olha, isso é uma ação grande, né? Tem vários detalhes que estão escondidos atrás dessa ação aí. Entre falar assim, vai lá e executa isso, faz isso. É muito grande para fazer tudo de uma vez. O que tem que fazer, então? Nós temos que dividir essa atividade, essa ação, que é grande, né, considerada grande para o tamanho do projeto, em coisas menores, mais factíveis, mais executáveis, que você pode atribuir a uma pessoa, atribuir a um grupo de trabalho para fazer, né? Então, é isso que chama a estrutura de desdobramento. Com esse recurso, com essa técnica,
o projeto vai sendo simplificado, simplificado, até chegar no nível que você não tem nem dúvida nenhuma sobre o que é para fazer, né? Tá certo? É claro que nós não vamos chegar num ponto assim, de detalhamento, tipo assim, bom, tarefa, abrir a sala, 2, acender a luz, 3. Claro que não é nesse nível, é um nível de detalhamento que, em vez de ajudar, vai atrapalhar, porque é desnecessário, né? Vai chegar lá e falar assim, olha, prepara a sala com equipamentos para nós iniciarmos o nosso curso. Pronto, aí já é uma atividade mais interessante, que vai exigir várias subtarefas ou subatividades, né? Ligadas a essa atividade maior. E o que vem a ser a rede de tarefas? A rede de tarefas é o mapa do projeto. Se você faz a rede de tarefas de um projeto X, você vai ter toda a sequência de atividades, as interdependências, as tarefas críticas, os prazos de cada tarefa. Ou seja, eu estou desdobrando, né, o projeto em níveis cada vez mais simples, mais simplificados. E o cronograma, que é um recurso que praticamente é universal, todo mundo conhece, né, que é um instrumento de acompanhamento e controle também, né? E ele, que o cronograma nos fornece? Fornece informações sobre atividades e tarefas a serem executadas ao longo do tempo, representadas sob a forma de um quadro ou uma tabela. O cronograma admite várias configurações, várias configurações. Depende da sua necessidade. Você quer mostrar lá, por exemplo, eu quero colocar a tarefa, mas quero colocar o responsável por ela também. Pode colocar, não tem problema. Aí um outro gerente fala assim, não, eu quero colocar uma ação aqui, mas eu não sei como é que eu vou encaixar essa tarefa no plano geral. Também você vai olhar tudo lá, essa relação, onde que é melhor ficar tal tarefa, né? Tá certo? Bom, eu acho que eu pulei uma parte aqui, tá falando do cronograma, na verdade, né? Ah, sim, desculpa, eu dei uma desviada aqui, tá vendo que desvia? O plano foi desvirtuado aqui. O plano é o seguinte, estava dizendo que o cronograma pode trazer mais informações do que simplesmente data e prazo. Então, pessoas, recursos necessários, financiamento de alguma atividade, de recurso financeiro, né? Tá certo? Então, o cronograma pode se adaptar para ser de diferentes formas. Hoje em dia, tem muitos programas na internet que você pode baixar grátis e que fazem essas coisas todas para você automaticamente. Eu sugiro que não façam isso da primeira vez. Por quê? Porque quando você entrega para o software, para um algoritmo, para o computador, fazer uma tarefa que você deveria exercitar mentalmente, você está perdendo o seu treinamento, está perdendo seu exercício mental de planejar, de conceber, de prever, de analisar e tudo. Então, eu sugiro que vocês façam inicialmente um cronograma à mão mesmo, tá certo? No mesmo, pode usar o computador tudo para desenhar, mas ou tabela, né? Enfim, tabela é um bom recurso colocar aqui no cronograma. Para depois passar para os programas que fazem isso automaticamente. Um deles, que é muito usado, é o Microsoft Project. Ele faz rede de tarefa, faz cronograma, faz lista de atividades, faz lista de tudo que você precisar, tem lá. É um programa muito bom. Agora, não convém usá-lo em projetos muito pequenininhos, que fica quase sem sentido, né? Um projeto pequeno só para treinamento, não tem problema você errar, não. Você pode errar, desmanchar, fazer de novo, né? Aliás, o erro é sempre uma segunda oportunidade de aprender, né, gente? Muito bem. Então, aí está, então, o conceito de EDT, que é um desdobramento do trabalho em tarefas. O que é a rede de tarefas? O que é e como que usa o cronograma? Vamos ver se daqui para frente a gente consegue ver. Eduardo, Oi? Sim. Eduardo, eu não sei se eu vi bem aqui. Parece que o Marcos levantou a mão aí ou não? Foi só engano? Eu vi a mãozinha do Marcos aí, e depois sumiu. Não, tudo bem, Eduardo. Eduardo, eu posso aproveitar e comentar um pouco aqui? Claro, pode ficar à vontade. É só lembrar isso que você já falou, está bem dito, mas eu só gostaria de destacar bastante. Que tudo isso aí, o tamanho disso é muito relativo ao tamanho do projeto. Mas é importante ter em conta que essa é uma estrutura que tem a intenção de abranger projetos de vários tipos e de vários tamanhos. Então, cada projeto, as pessoas que estão trabalhando com ele têm que ter esse esforço de saber calibrar bem até quanto e quando que você vai utilizar cada coisa dessa. O importante aqui é ter uma ideia de que aqui também há riscos.
Por exemplo, o diagrama está mostrando bem claro que você parte do escopo, tem um objetivo, você quer realizar tal coisa, e para realizar tal coisa você tem que fazer tais ações. Então, o passo seguinte é definir as ações. Mas aí já começa risco. Se eu esquecer uma ação, achar que especifiquei mal as ações, aí já pode surgir problemas. Então, tem que ficar muito atento a quais ações eu preciso realizar para alcançar esse objetivo. E depois, agora, começa a quebrar. É muito importante essa ideia de vir de cima para baixo, de quebrar. Cada ação, eu não consigo avaliar e monitorar a ação pela ação mesma. Eu tenho que primeiro pegar essa ação, para eu fazer esta ação, como que eu consigo realizar esta ação? Eu vou dividi-la em pedaços, que são as atividades. Agora, para cada atividade, eu já dei uns exemplos certinhos aí, quais são as tarefas. A tarefa é o pacote de trabalho, é lá embaixo. Então, todo projeto todo o planejamento do projeto tem que chegar num ponto de ter um conjunto enorme, enorme que eu digo relativo ao projeto, de tarefas. Esse planejamento só termina quando estiver especificado as tarefas. Então, são dois diagramas. O primeiro é o EDT. Esse diagrama de EDT, você pega a ação, vai quebrando, quebrando, até chegar na tarefa de cada ação. Pode ter duas, três ações. Esse é um diagrama. Outro diagrama você pega lá embaixo, só as tarefas. Quais são o conjunto de tarefas que eu vou ter que realizar? E aí agora eu vou organizar essas tarefas. Só tarefas, você não vai organizar as atividades nem as ações, vai organizar as tarefas. E agora vem então a rede de tarefas, a palavra tarefa que comanda esse terceiro momento, que é de organizar as tarefas. Aí daí vai sair, o Eduardo vai mostrar mais à frente, um outro diagrama, que é o diagrama das tarefas. É só esse comentário. O Thiago também está perguntando aí, Eduardo. Pois não. Pois é, projeto de monitoria e graduação, em graduação, né? Você tem que dizer o seguinte, o que está acontecendo? Recursos para esse projeto não serão necessários recursos, por quê? Por causa disso, disso e disso. Você justifica por que você não tem um recurso, né? A pergunta é a seguinte, você faz o projeto sem esse recurso? Você consegue fazer o projeto sem esse recurso? Ou ele é crucial para você? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida. Mas eu já coordenei alguns projetinhos menores, desses de monitoria mesmo, iniciação científica, que não foi necessário que adquirir nenhum componente a mais. Foi tudo a universidade já tinha. Nós já contamos com equipamentos, já contamos com material, com suprimentos, ferramentas e tudo mais já tem no nosso almoxarifado. É só abrir, escolher e tirar a ferramenta que você precisa. Isso é uma situação. A outra é falar assim, não, eu não tenho nada disso aqui, eu tenho que comprar. Aí tem que ter, se o recurso é indispensável, tem que dar um jeito de obtê-lo, né? É isso mesmo? Tudo bem, eu acho a pergunta. O recurso humano, gente, é o seguinte, esse assunto, recurso humano, mereceria de nossa parte aqui, não 2, 4 ou 6 horas de trabalho, mas centenas, porque é o mais importante de todos em qualquer projeto. O projeto você não realiza apertando o botão de alguma coisa e tem um software ou um robô que vai lá e executa. Quem executa é gente, são pessoas. E aí tem fatores humanos que interferem de forma assim crucial no projeto, né, que mereceriam uma atenção maior. Mas o recurso humano é um recurso, sim, deve ser colocado. Se você já tem, as pessoas envolvidas estão recebendo bolsa de uma verba específica, esse é um recurso que entra para o projeto. Eu considero que é um recurso que entra também. Ok? Eduardo, oi, Eduardo. Oi. Um comentário aqui sobre recursos. Às vezes o recurso não é necessariamente assim, um recurso financeiro que vem de fora. Quando você está fazendo um projeto numa unidade,
as coisas já estão lá, mas você tem que especificar o que vai usar, porque, por exemplo, eu vou tirar xerox. Às vezes não é simples tirar xerox, você tem que requisitar o xerox. Eu vou tirar, sei lá, 500 cópias por semestre, por exemplo, não sei quanto. Então é um recurso a ser especificado também, porque se não especifica, depois eu vou precisar tirar o xerox e eu não vou conseguir autorização, por exemplo. Ah, não, você não disse que ia precisar de tanto xerox, aqui está sendo controlado. Eu me lembro que eu já passei por uma situação parecida com essa. Então é um recurso que precisa ser previsto também. É só esse esclarecimento. E pessoas a gente pode incluir como recurso, mas aí é mais interessante especificar as pessoas que vão trabalhar, como um elemento à parte, recursos financeiros, recursos físicos e pessoas. Por exemplo, você pode, dependendo do processo, você pode ter, por exemplo, entrevistas que você grava e depois precisa fazer transcrição de gravação, coisas que eu já vivi também, passei. Você tem que contratar alguém que vai digitar, transcrever isso. Aí eu não faço a previsão disso, depois eu vou passar perto, porque não tem quem faz isso para mim, ou eu vou ter que pagar para fazer isso. Então, tudo isso, aqui está cheio de riscos, né? Aqui tem muitos riscos aqui. Por isso que precisa ser tudo muito pensado, muito planejado, com calma, sem pressa, sem correria, portanto, não passar por cima de coisas que depois vão ficar difíceis lá na frente, na hora da execução, né? Obrigado. Dado, muito boa a sua intervenção, porque eu ia dizer aqui o seguinte, que elaborar um plano de projeto não vai custar muito, não. Agora, o fato de não elaborar, aí sim, aí vai custar muito. Por quê? Porque é muito mais fácil você corrigir um erro na fase de planejamento do que corrigir um erro na fase de execução. Imagina você construindo uma casa. Aí lá na fase de acabamento, olha, nossa, esquecendo a tubulação de gás. Pronto, tem que quebrar a parede, quebrar não sei aonde, fazer não sei o quê, porque não foi previsto. Então, a correção de rumos durante o planejamento, ela evita muitos custos e gastos futuros, né? Por isso que é importante.